Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui com vocês, dando continuidade nos nossos devocionais semanais. Agora estudando o livro de Salmos. Já vimos o Salmo 1, Salmo 2, hoje o Salmo 3, mais um Salmo de Davi. E é ele então que eu peço que vocês busquem em suas Bíblias, abrindo agora, então, cada um de vocês nela. Salmo 3. O Salmo 3, um salmo cuja Bíblia mesmo já diz que é um salmo de Davi, identificado já no versículo 1. Então, quando nós olhamos para o versículo 1 desse salmo, nós encontramos Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Algumas informações que eu gostaria de trazer para vocês antes de nós tratarmos exatamente da mensagem do Salmo 3. Primeira informação é que nesse salmo é a primeira vez que aparece a palavra salmo no livro. Então, o Salmo 1 e o Salmo 2 não têm a palavra salmo, mas no Salmo 3 aparece pela primeira vez, então, a palavra salmo em hebraico. E a palavra salmo em hebraico é a palavra mismor, que literalmente significa tanger cordas, friccionar cordas, como alguém que toca um violão, uma harpa. Então, essa é a palavra salmo em hebraico, que nós traduzimos para louvor, e sabemos então que cada um desses salmos, dos 150 salmos que compõem o livro de Salmos, são poemas cantados para a honra e glória do nosso Deus. Esse Salmo 3, em particular, tem mais uma informação que nos deixa bem claro de que é um poema cantado, que é a palavra selá. Então você encontra no versículo 2, ao final do versículo 2, a palavra selá, ao final do versículo 4 e também ao final do versículo 8. E essa palavra selá é uma pausa, então, no cântico de adoração a Deus. Essa pausa nos deixa muito claro que então era um poema cantado, que nesses momentos deveria se fazer uma pausa de reflexão, ou mesmo para dar continuidade ao canto. A segunda informação importante desse salmo já é aquilo que nós lemos no primeiro versículo, é o contexto do salmo. Esse contexto em que o salmo está escrito, você encontra em 2 Samuel, no capítulo 13 até o versículo 18, toda a história que envolve o que antecede e o que depois também se segue com relação ao que aconteceu na vida de Davi. Quando fala da fuga de Davi diante de Absalão, a gente sabe que Absalão foi filho de Davi. E o que aconteceu com Absalão? Absalão tinha uma irmã, que era chamada Tamar, e tinha também um meio-irmão chamado Aminon. E Aminon acabou violentando Tamar, e Davi não tomou providência disso que aconteceu. O que Absalão faz? Ele mata Aminon e foge. E Davi, mais uma vez, também se coloca ali sem qualquer tipo de reação diante disso. Depois Absalão volta para Jerusalém, se rebela contra o reinado de Davi e toma o trono do seu pai. Nessa rebelião, Davi foge, e fugindo então, Davi escreve esse salmo. Ao atravessar o ribeirão Cedron, ali fugindo de Jerusalém, Davi passa essa noite diante de seus medos, de suas aflições, de suas angústias, e pela manhã ele teria escrito então o Salmo 3, que é um salmo também conhecido como um salmo matutino. Vamos a ele então, a esse salmo. Eu divido ele em 4 partes, e peço que você, então, a partir de agora, reflita comigo sobre os ensinamentos que ele nos traz, como que o rei Davi se conduziu diante dessas circunstâncias adversas, dessa angústia e desse medo que lhe tomou o coração nessa noite terrível. Vamos lá? Primeiro, eu peço então que você olhe o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo 3. O Senhor, vou ler de novo. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim.
Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Selá, aquela pausa, né, que eu falei para os irmãos. Esse momento aqui de Davi está, nesses 2 primeiros versículos, é um momento de desespero, de angústia, de medo, de terror, fugindo do seu palácio e do seu próprio filho. O medo de que seu próprio filho lhe matasse, lhe tirasse o reinado, e mais, eu creio que não seja apenas com relação à sua vida, mas o medo dele falhar como rei diante da nação de Israel. E aí, tudo isso na cabeça, no coração de Davi, Davi clama a Deus. E é isso que nós devemos fazer. No momento de desespero, qual a atitude a ser tomada? A atitude que nos resta é correr para os braços do Pai. É interessante, eu gosto de ver as palavras de Warren Wiersbe, que é um teólogo americano, e quando ele fala desse salmo, ele diz que, vou ler para vocês, é melhor, né? Diz Warren Wiersbe, a oração, ele trata esse salmo como uma oração de Davi, a oração começa de forma bastante abrupta, com Senhor, como Pedro afundando no mar. Davi não tem tempo de passar por uma extensa liturgia, pois sua vida está em perigo, bem como o futuro do reino. Essa é a situação de Davi. Davi está em perigo, em fuga, correndo, em razão de poder perder a sua vida e de Israel perder o seu rei, o rei ungido pelo Senhor. E nessa fuga, nesse desespero, o que lhe resta é clamar a Deus. E ele não tem tempo para outra coisa. Ele grita, Senhor. É isso que ele faz. E não é assim que as crianças fazem com seus pais? No momento de perigo e terror, elas correm para onde? Para os braços do Pai. E a primeira coisa que elas dizem, pai, mãe, ela grita o nome. Ela grita por aquele que pode protegê-la, por aquele que pode acolhê-la. E é assim que devemos fazer, irmãos. No momento de desespero, no momento de angústia, no momento de perigo, é gritar a Deus, Senhor, Senhor. Essas palavras já bastam com toda a sinceridade que você tiver no coração para que Deus saiba o terror que você está passando. O medo que você tem, Ele te conhece no íntimo. E essa é a expressão muitas vezes que nós conseguimos no máximo com a nossa boca. Porque no momento de medo, às vezes as palavras faltam. Às vezes o raciocínio falha. Mas nós sabemos quem pode nos socorrer. E é isso que Davi faz. Então o primeiro ponto é, nesses momentos, exponha os seus medos a Deus. Corra para o Senhor. Se acolha nos braços do Pai. O segundo ponto é Davi se lembrando. Então, já nos braços do Pai, ele começa a se lembrar do poder de Deus, do relacionamento íntimo que ele tem com Deus. E aí vem então o versículo 3 e o versículo 4. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Selá. Então, mais uma pausa. Davi lembra já, a partir do momento do versículo 1, que ele expôs os seus medos, dos seus adversários crescendo diante dele, do que diziam que Deus não o socorreria, ele corre para o braço do Pai, ele grita Senhor, ele se acolhe aos braços do Pai e começa a lembrar quem é Deus. Deus é o seu escudo. E ele diz isso para o Senhor. Pai, o Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu orgulho. O Senhor é quem faz com que minha cabeça fique erguida diante dos desafios. E é isso que ele está dizendo então aqui no versículo 3 e no versículo 4. E ele sabe que Deus o ouve e o socorrerá. Nós, diante das nossas dificuldades e desafios, nós sabemos que ainda assim nós temos uma missão a ser cumprida, uma missão dada por Deus. Seja no chefiar ou no conduzir a nossa família, administrar a nossa família,
seja no serviço, seja na escola, seja aonde for, e em cada um desses lugares na proclamação do Evangelho. Mas as dificuldades, os medos, os perigos surgem, e nesse momento, muitas vezes, nós necessitamos, então, correr ao braço do Pai e gritar: Senhor, Senhor, me socorre, o Senhor é o meu Pai. E naquele momento, então, nós podemos começar a lembrar quem é Deus em nossas vidas. E ao lembrar quem é Deus em nossas vidas, nós lembramos que nele nós temos proteção, de que ele é a nossa motivação e o nosso orgulho, e de que ele também não somente nos sustenta, mas ele também ergue a nossa cabeça diante de cada um desses problemas, para que nós continuemos a enfrentá-los e vencê-los no poder do Senhor. O terceiro ponto é o versículo 5. E no versículo 5 é bonito o que acontece com o rei Davi. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Então veja que Davi não largou de Deus, nem Deus largou de Davi. Nos braços do Pai, já tendo colocado quais eram os seus medos, tendo se recordado de quem é Deus e o seu relacionamento com Deus, Davi então tem o seu coração apacentado pelo Senhor. E nos braços do Pai ele dorme. E nos braços do Pai ele acorda. E nos braços do Pai ele olha para frente e pode continuar a enfrentar aquele dia e todos os desafios. Em meio a uma noite de perigo e fuga, Davi dorme. No dia seguinte acorda. Escreve esse salmo e enfrenta mais uma luta diante de sua vida para a honra e glória de Deus. O último ponto, versículo 6 ao versículo 8. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá. Mais uma vez, eu gosto do Salmo por causa disso. Os Salmos começam muitas vezes com desespero, com aflição e acabam com exaltação ao nosso Deus. E essa é a ideia da nossa vida também. Deus devolve a confiança a Davi ao final desse Salmo. Então aquele Davi que fugiu de Jerusalém, ainda está em fuga, fugiu de Jerusalém, ameaçado por seu filho, agora já está revigorado, com a confiança recuperada, já com a cabeça no lugar e sabendo que Deus o conduzirá novamente ao trono, ao reino. Deus traz a memória de Davi, que já lutou por ele outras vezes e já obteve vitória para Davi. Então aquela luta não é uma luta de Davi, mas é uma luta de Deus por meio de Davi. E é assim que nós devemos enxergar também as nossas lutas. Se você é um cristão, se você é um servo de Deus, a luta não é sua, a luta é de Deus por meio de você. E você saiba então que você está muito bem amparado. E diz Davi, eu não temerei 10 milhares de pessoas. Por quê? Porque Davi já enfrentou quantidades enormes de adversários e obteve vitória sobre eles. Por quê? Porque Deus lutou por ele, Davi sabia disso. E daí Davi grita, então, levanta-me, Senhor, salva-me. Né? Aliás, levanta-te, Senhor, e salva-me. Né? O Senhor já feriu vários inimigos. E é interessante a figura que ele usa aqui, né? Parece que é dando um direto no queixo, né? O Senhor já deu um direto no queixo, quebrou o dente deles, né? Talvez dos homens, dos leões, mas Deus enfrentou por meio de Davi já feras e adversários terríveis e venceu. Então, mas essa luta será também vencida pelo Senhor. E daí Davi encerra, né? Vou ler novamente com o versículo 8. A salvação vem do Senhor. Mas veja que a salvação vem do Senhor, Davi não está pensando nele, mas está pensando no povo de Israel. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Então,
o Senhor me ungiu como rei. Então que o Senhor lute por mim e que a sua bênção venha sobre o seu povo, ó Deus. Esse é um salmo que nós devemos lembrar dele nos momentos de angústia e de aflição que temos. E lembrando ele da forma correta e usando ele até como uma oração diante do Senhor. Se você ou alguém que você conhece está sem confiança ou com medos diante de alguma situação dessa vida, e essa pessoa é seu irmão em Cristo, é um salvo por Jesus, então compartilhe esse salmo com essa pessoa. Conta a história de Davi, conta a aflição de Davi, mostra como esse salmo se desenvolveu, Davi colocando os medos diante do Senhor, Davi sendo acolhido por Deus, lembrando quem é Deus, seu relacionamento, podendo dormir nos braços do Senhor e acordando com a confiança revigorada. Faça isso, edifique a vida do teu irmão. E que esse salmo também seja algo edificante na sua vida, como tem sido na minha. Que Deus te abençoe. E na quinta-feira nós estamos aí juntos com o Salmo 4. Uma boa noite. Que o Senhor descanse nos braços de Deus. E que acorde com confiança nos braços do Senhor. Deus abençoe, meu irmão.